Boa noite. Dos programas itinerantes que a produção do programa Café com Leite vem realizando, desta vez fomos até a capital cearense, Fortaleza, buscar informações sobre importação, exportação, drawback, como proceder, características, formas, pode, não pode, quem deve, quem procurar. Procuramos a empresa Organização Paulo Rocha, uma empresa com mais de 60 anos no mercado, que exerce essa função, que faz, e procuramos a doutora Cida Alves, que veio aqui prestar esses esclarecimentos para você, telespectador. E é com ela com quem vamos conversar hoje no programa Café com Leite. Está no ar. Programa Café com Leite. Oferecimento Drogarias Avenida. 25 anos de sucesso. A direção certa da sua saúde. Água mineral cristalina dos Alpes. Pura e cristalina. Boa noite. Está no ar o programa Café com Leite, aqui pela TV Verde Vale, todas as terças-feiras, às 20 horas e 30 minutos, trazendo informações importantes, nossos convidados, informações sérias, importantes para você, telespectador, para você, empresário. E hoje fomos muito além. Fomos a Fortaleza buscar as informações de como fazer o processo de importação e de exportação. Nada mais, nada menos do que uma empresa sólida, séria, há mais de 6 décadas no mercado. Viemos conversar com a doutora Cida Alves, ela que é diretora executiva da Organização Paulo Rocha. Boa noite, Cida, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo no programa Café com Leite. Boa noite, Leite. O prazer é nosso estar aqui com vocês, aqui no Cariri, uma região tão importante para o nosso estado. Cida, esse processo de importação é um processo que anda em ascensão. Hoje no mundo globalizado que nós vivemos hoje, o processo de importação e de exportação hoje é comum, é prático, é rápido, mas nós não conseguimos fazer isso espontaneamente nem sozinho. Hoje é fácil esse processo de exportação, é necessário o acompanhamento de uma empresa como a sua para fazer esse processo de desembaraço, ou eu posso importar de forma aleatória e comprar e vender normalmente? Leite, o regulamento aduaneiro diz que o importador ele pode fazer as suas importações diretamente, sem a necessidade de um despachante aduaneiro. Existe uma portaria do Ministério da Indústria e Comércio que afirma isso. Porém, essa mesma portaria não lhe diz quais os riscos que você corre em fazer isso sozinho, né, em fazer isso sem a assessoria de uma empresa, de alguém que conheça todos os trâmites, né, e as multas envolvidas, os problemas que ocorrem, demurras de contêineres, armazenagens extras e custos e mais custos que estão envolvidos aí, se você não fizer um bom trabalho do início ao final. Por isso nós estamos aqui. Dentro desse contexto, muitas vezes as pessoas fazem o processo da importação, como você disse, sem uma orientação básica para economizar e termina pagando um preço muito caro na armazenagem, né? na desburocratização dessa papelada que é enorme. Mas aí, em contratando uma empresa no estilo da sua, existe toda essa facilidade para desembaraçar, vocês dão suporte à altura para que o empresário tenha uma condição melhor e receber o quanto mais rápido, porque quanto mais tempo essa mercadoria presa no porto ou no aeroporto, com certeza causa danos e prejuízos financeiros, né? Esse suporte, a empresa Organização Paulo Rocha está pronta. Desde o início do processo. Hoje, a Organização Paulo Rocha, como você mesmo disse, ela existe no Estado há mais de 60 anos. E agora, a gente falou também da globalização, das importações, as exportações, então a gente não podia fazer diferente. E hoje, nós somos um grupo, né? O Grupo OPR. Nós cuidamos desde o embarque lá fora, com a nossa OPR Interglobo, que é uma empresa de logística internacional, especializada em organizar a sua carga, efetuar o seu transporte aéreo, o seu transporte marítimo, nós com escritórios espalhados pelo mundo inteiro. A Interglobo é uma empresa com sede em Gênova, na Itália, e se uniu a Paulo Rocha, agora, em junho passado. Temos
também a Transol, que fica aqui no Porto do Pecém, é uma empresa do grupo, especializada em transporte rodoviário de containers. Então, liberamos a sua carga, a organização Entregamos Paulo a domicílio. E entregamos a domicílio, exatamente. Qualquer lugar do país. Qualquer lugar do país. A Transol. A Transol, sim. Transol. Diga uma coisa, dentro desse contexto da importação, você disse que com essa parceria com a OPR Interglobo, né? Você faz essa logística desde o exterior até aqui? Exatamente. A Interglobo, como eu dizia, a sede dela é em Gênova, mas nós temos escritórios na Ásia, nos Estados Unidos e parceiros em todo o resto do globo. Então, se você tem uma mercadoria para sair lá do interior da China, você aciona imediatamente a OPR Interglobo. A organização Paulo Rocha, na sua área de desembaraço aduaneiro, vai lhe orientar desde o radar, né, desde a sua representação lá junto à Receita Federal, até a apanha da sua mercadoria lá no interiorzinho da China e a entrega aqui em Juazeiro. Que maravilha, né? Inclusive, olha, a quantidade de máquinas importadas que tem na região do Cariri é incrível da China, viu? Os empresários são visionários e viajam muito para a China, compram máquinas, os empresários do ramo de calçados investem muito nessa área. Mas vamos voltar aqui para a coisa mais prática. Por exemplo, eu constituí minha empresa de importação e exportação e eu quero fazer o meu primeiro processo. O que é que eu devo fazer? Eu procuro quem? O contador, já constituí a empresa, estou todo legalizado de direito. Agora eu quero importar. Comprei a mercadoria, sei aonde comprar, meu fornecedor lá fora, tudo ok. Bem, segundo passo. Inicialmente, providenciar o seu radar, né? O radar nada mais é do que a sua inscrição no sistema da Receita Federal, o Siscomex, a sua habilitação como importador e exportador. E, a partir do momento em que o seu contador já legalizou a sua empresa, está tudo em perfeita ordem, nós vamos entrar com um processo junto à Receita Federal para habilitá-los junto ao radar. Então, o empresário procura a organização Paulo Rocha. Sim. Para fazer esse trabalho, essa inscrição no Siscomex ou radar, como queira. Né? Nós temos um departamento jurídico que pode dar toda a assessoria nesse sentido. As empresas, desde das menores às maiores, né? Então, o radar ele pode ser ilimitado ou limitado, a depender do volume de importações que a empresa pretende fazer. Então, se é uma empresa pequena, ela vai importar até $150 mil, nós vamos entrar com um pedido de radar limitado. Acima disso, nós vamos entrar com um pedido de ilimitado, que aí já é um pouco mais demorado, mas já é um outro procedimento. Certo. Agora, existe porte da empresa, aquele microempreendedor individual, esse incentivo que o governo deu para se regularizarem, ou a própria pessoa física que importa produtos. Eu não diria pessoa física, porque sai do contexto da nossa conversa, né? Mas as pequenas empresas, as microempresas, empresas optando do simples, independente do limite, elas podem fazer esse processo de forma natural, sem nenhuma objeção. Tem que fazer também o radar. Sim. Ela vai, desculpe, ela vai entrar já no radar limitado, até pelo seu porte. Tá? Agora, você pode me perguntar, mas ela conseguiu um financiamento do Desembanco e aí ela vai ficar limitada a $150 mil? Ela tem um financiamento aí do BNDES. Tá. Aí nós vamos apresentar isso à Receita para que ela consiga, né, um aumento de limite nesse radar. Esses equipamentos eles vão ser utilizados como ativos fixos. Já não entra nesse limite dos 150, porque é um ativo, eu vou mostrar que ele financiou por um banco de incentivos do governo, e ele não vai ter problemas em trazer essa máquina, mesmo estando acima dos $150 mil, que é o limite do radar dele. E a sua empresa dá esse suporte a ele, o suporte no cadastro, tudo bem. Então, ele foi lá, fez o processo, está cadastrado, adquiriu a mercadoria. Então, na vinda dessa mercadoria, onde é que entra novamente a sua empresa? Quando a mercadoria chega no país? Leite, nós já entramos... Nós estamos falando de importação, né? Sim. Nós já entramos antes da saída. Nós orientamos os nossos clientes, mesmo aqueles que não utilizaram o transporte internacional da OPR Interglobo,
utilizou um outro ou veio direto com o armador, nós recomendamos que, antes da saída da mercadoria, mande já o draft, as cópias de documentos. Eu tenho uma equipe especializada só para fazer um pente fino, verificar se tem algum erro, algum problema, algo que dê para corrigir antes da carga chegar aqui. Porque, normalmente, da China, 45, 60 dias, a depender da companhia que o empresário vai utilizar, eu tenho tempo suficiente para corrigir qualquer documento. Por que isso? Por que eu não posso corrigir depois que chegou? Porque existem exigências da Receita que eu tenho que cumprir quando a carga chegar aqui. E a companhia marítima ela tem até 48 horas antes da chegada do navio no primeiro porto brasileiro para corrigir qualquer item do conhecimento de embarque. Se eu pedir para fazer correção depois desse prazo, existe uma multa que é cobrada, uma multa de R$ 5.000 por cada correção. Então, por isso, a gente entra antes da sua carga sair do exterior. Quanto à responsabilidade, né? Quer dizer, se não houver esse processo visto antes da chegada, a responsabilidade é muito grande, né? Porque uma penalidade de R$ 5.000 por cada erro cometido, cada falha cometida, já tira a empresa da competitividade, né? Me diga uma coisa, ao chegar, a mercadoria chegou do porto, no aeroporto, esse processo de desembaraço, ele é demorado? Ele requer tempo, depende da mercadoria, depende do produto, enfim. Eu diria que depende do preparo pré-embarque. Se nós tomamos todas as providências pré-embarque, a documentação está correta, mesmo que a sua mercadoria o seu processo seja parametrizado para um canal vermelho. O canal vermelho significa que a Receita ela vai fiscalizar a documentação, ela vai fiscalizar a carga fisicamente. Ela vai lá e vai verificar se o que você disse que importou está escrito naquela documentação. Tá? Mas, se você está com a documentação correta e a sua carga veio de acordo com o que você descreveu, não tem motivo para uma demora. Tá? A gente vai levar o tempo regulamentar, ali 10, no máximo uns 15 dias. Isso no pior cenário, no canal vermelho. Muito bem. Dentro desse contexto, nós conversamos aí somente sobre importação, trazer a mercadoria. Aí vem aquela questão da tributação. Tributação é a forma de equiparar o produto externo com o interno, né? Eu sempre uso essa expressão porque eu acho a carga tributária brasileira muito, mas muito elevada mesmo, e que nós devemos brigar muito mais por isso. Mas como o processo de importação e exportação, ele trabalha muito a balança comercial, então tem que realmente haver esse controle, senão o país perde esse controle. Mas, dentro ao chegar essa mercadoria, os empresários são bem orientados para que recolham todos os tributos de imediato, que é também um dos motivos que prende essa mercadoria no porto, né? O não pagamento do tributo na hora certa, no momento exato da chegada. Então, esse acompanhamento vocês fazendo, ao chegar a mercadoria aqui, o empresário é sabedor de todo o processo, que a mercadoria chegou hoje ou vai chegar amanhã, vocês têm um acompanhamento fácil disso aí? Sim, nós monitoramos desde a saída. Normalmente, a nossa equipe, com 24, 48 horas antes da chegada da carga, ela já tem a documentação, a gente tem acesso a um sistema da Receita, que é o CE Mercante. Ali, o agente marítimo ele já colocou todas as informações a respeito da carga. Então, nós já fazemos um pré-cálculo, todos os custos envolvidos, e já mandamos para a empresa. Então, a empresa ela já pode se programar para os pagamentos daqueles tributos que vão ocorrer no momento em que eu registrar a declaração de importação. É automático. Com esse certificado digital aí, facilitou o trabalho do despacho para a emissão da nota fiscal, que é aquela sufoco que tinha bloco e correria, né? Aí a emissão da nota fiscal já fica a cargo do importador. Nós fazemos, o nosso trabalho termina no momento em que eu emito o espelho da nota fiscal. Então, compete a ele emitir a nota fiscal de entrada. Alguns empresários, o departamento
disse, não, deixa comigo, manda só a declaração de importação, os documentos que eu calculo aqui e faço a nota. Mas tem outros que não. Então, nós temos um software que foi adquirido, inclusive o nosso diretor está agora em São Paulo, numa reunião com os desenvolvedores desse software, porque o Siscomex, que até então era local, né, base local, agora é web. Não está 100% ainda, mas a gente já sabe que a partir de janeiro ele deve migrar totalmente para a web. Aí o nosso sistema também tem que estar de acordo. Né? Você acha que esse processo de importação para o empresário, aí eu saio da esfera do prestador do serviço e vou lhe extrair aí um pouco de informação sobre a questão do seu ponto de vista comercial. Importar para o empresário hoje é um bom negócio? Independente do produto, ele que conhece o produto. Eu diria que depende do negócio dele. Grandes indústrias ainda são dependentes de matéria-prima que nós não temos autonomia, não temos fabricação suficiente para suprir o mercado. Então, nesse caso, sim, é um bom negócio. Ou o negócio dele vai estar sempre estagnado, ou se acaba. E que, de fato, nós temos uma gama de produtos, ou melhor, como você disse, a matéria-prima que nos guarnece ainda é muito restrita, apesar desse país maravilhoso que nós temos. E levando-se em conta também que o produto em si, lá fora, com o processo de importação, ele sai bem mais em conta, dependendo da quantidade, do volume, enfim, do próprio produto. Isso aí beneficia a questão da produção e a qualidade do produto, muitas vezes também, né? Esse é o processo. Nós estamos conversando aqui com a doutora Cida Alves, ela que é diretora executiva da Organização Paulo Rocha, empresa sólida com mais de 6 décadas no mercado, no processo de assessoria aduaneira em todo o país, com sede em Fortaleza. Ela veio aqui para contribuir com as suas informações, falando sobre importação, como você deve fazer. No próximo bloco nós vamos conversar também sobre exportação e dizer como você deve proceder. Mas agora nós vamos saborear uma água mineral cristalina dos Alpes. Essa água aqui que está sempre acompanhando o programa Café com Leite. E eu faço questão, viu, doutora Cida, de servir aqui uma água para os nossos convidados. Não vou derramar. Eu sempre derramo essa água, mas essa eu não já derramei. Essa água não pode. Serviu uma água aqui para a nossa convidada. Enquanto isso, eu quero falar do LAMIC, mandar um abraço para meu amigo Ivanilson, doutor Ivanilson Júnior, doutor Leonardo Davi, doutora Socorro Cabral, aí à frente, dirigindo o laboratório LAMIC, realizando grandes exames com tecnologia avançada. Roda o VT aí do laboratório LAMIC, um abraço para Ivanilson. É isso aí. E como ao final do bloco eu não posso deixar de servir também o café sem nome. Inclusive essa marca vai ser registrada para nós, café sem nome, né? Culpa do diretor aí de que não organizou o nosso café aqui. Eu sempre derramo esse café, mas hoje eu não vou derramar esse café. Tá bem? Cida, um cafezinho aqui ainda sem nome. Café sem nome, mas em breve nós teremos um nome para esse café. Vamos a um rápido intervalo enquanto saboreamos o café. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouco nós voltamos. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com a doutora Cida Alves, ela que é diretora executiva da Organização Paulo Rocha, empresa sólida, empresa com mais de 6 décadas no mercado, com sede em Fortaleza, que veio aqui ao Cariri dar essas informações, para trazer essas informações aqui para você, empresário, de como proceder no processo de importação e de exportação dos seus produtos. Hoje aqui no Cariri que temos um processo de importação muito elevado, muitas empresas já estão
conhecendo o mundo lá fora, com esse mundo da globalização, nós não podemos deixar de trazer essas informações para você. Doutora Cida, nós conversamos aí sobre impostos, sobre esse processo de importação, a chegada da mercadoria no porto, esse acompanhamento, a logística, a entrega. Mas o que mais incomoda o empresário hoje é a questão da tributação. A tributação, pelo meu conhecimento, ela é equiparada ao mesmo produto quando ele existe dentro do mercado. Ou seja, isso é mais ou menos para equilibrar o preço do produto. Mas gera-se geralmente a dúvida do empresário. Quando é que eu devo pagar esse imposto? Porque geralmente o empresário quer mais um prazo, né? Mercadoria chegou hoje, eu queria pagar com 30 dias. Tem esse prazinho aí? Infelizmente não, Leite. Infelizmente não, é à vista. Tem à vista e sai imediatamente da conta do empresário ou da nossa. Trabalha com algumas empresas que preferem adiantar esses valores, porque a gente registra e prepara toda a documentação em sistema, que é o Siscomex. Certo. A partir do momento que eu aperto o botãozinho lá e registro a declaração de importação, nesse exato segundo, o tributo é debitado lá da conta informada, né? Então não tem prazo. Nenhum dos tributos tem prazo. Quais são os tributos hoje? Vamos tentar aqui enumerar. É o imposto de importação, né? Isso, imposto de importação, o IPI. Se o produto não tiver IPI aqui no mercado interno, ele também é tributado, não? Depende da classificação fiscal. Certo. Vai depender da classificação. Todos esses dois, tanto o I, que é o imposto de importação, quanto o IPI, PIS e COFINS. Esses 4 tributos vão depender da classificação fiscal. E o ICMS. Inclusive, está com uma semana, mais ou menos isso, em que saiu uma nova portaria, uma nova lei, né, mudando a base de cálculo do ICMS. Porque o que acontece? Mudando a base de cálculo do PIS e COFINS. Porque os nossos impostos, os nossos tributos na importação, eles são calculados em cascata, né? Então, é um dentro do outro, até você chegar ao valor final. E o único que tinha essa cascata dupla, né, era o PIS/COFINS, porque o ICMS ele entrava na base do PIS/COFINS e o PIS/COFINS entrava na base do ICMS. E aí você me pergunta como? Tinha uma fórmula gigantesca e essa fórmula foi jogada lá para o Siscomex para que a gente fizesse esse cálculo. A partir de agora, esses valores, essa base foi modificada e o ICMS não entra mais na base do PIS/COFINS. Para o empresário, foi uma grande vitória, né? Porque, por menor que seja a redução, isso para o empresário foi muito bom. Com certeza, porque geralmente o processo de importação é um volume significativo, né? Exatamente. Mas me diga uma coisa, falando em ICMS, nós temos também aquela decisão do Senado Federal, onde reduziu aí de forma nacional, né, o imposto, o ICMS, para 4% para os importadores. Na base de cálculo de importação, não. Na importação, não. Às vezes a gente confunde um pouco aí. Na importação, continua igual. Tudo igual. Tá? Tudo igual. Na venda. Que ele vai ter essa modificação aí. Ou seja, aí ele vai gerar crédito, vai ficar com crédito, né? Exato. Agora, você falava de maquinários, né? Maquinários. Então, maquinários, dependendo da classificação fiscal também, eu posso utilizar a redução de 17 para 8,8. Isso acontece na maioria dos bens de capital. Então, certo. Eu vou lá na TEC, tem lá, redução, eu já sei que eu posso reduzir a base dele para 8,8. Existe também essa vantagem para as empresas que estão se instalando, né? E, além disso, existe, não sei se eu posso falar de um serviço que a Organização Paulo Pode Rocha ficar à vontade. Oferece, que é o enquadramento de alguns maquinários que não são fabricados no Brasil em ex-tarifário. Isso aí significa uma redução, assim, eu acho que no total, de 40% a 50% desses tributos. Porque se é um maquinário que não é fabricado no Brasil, nós vamos, junto ao Ministério da Indústria e Comércio, pleitear a inclusão desse item
desse equipamento como ex a tarifa aduaneira. Ou seja, o que significa isso? Hoje o imposto dele é 14%, mas se eu consigo enquadrar, eu reduzo isso aí para 2%. Esse é um serviço que a Organização Paulo Rocha oferece. Então, Paulo, agora eu preciso, você perguntou se podia falar, e agora eu quero que você fale mais. Então, vamos explorar mais. Esse serviço, veja só, eu importei uma máquina, eu preciso importar uma máquina, e essa máquina, eu não procurei se tem no Brasil, eu encontrei fora do país e eu quero essa máquina. Ao contratar o serviço da Organização Paulo Rocha, ela vai fazer uma análise para saber se essa classificação dessa máquina existe ou eu terei algum benefício, é isso? A partir do momento em que você decide importar essa máquina, você vai me passar a descrição dela e eu vou buscar a classificação fiscal. Pode ser que já exista um ex-tarifário vigente, porque quando eu pleiteio um ex-tarifário para a minha empresa, não significa que só eu posso usar. Ele é válido por 2 anos. Então, qualquer pessoa vai poder utilizar esse ex-tarifário. Se eu encontrar esse ex-tarifário, eu vou lhe dizer, Leite, já tem aqui, você não precisa importar com esse de 14%, tem aqui 2% do imposto de importação. Certo. Mas, não tem, só tem 14%. Você, normalmente, o seu vendedor lá fora, ele tem essa informação, ele pode te dizer, olha, não vende aí no Brasil não, só vende aqui. Então, eu já sei que não vende no Brasil, já é um passo. O que eu vou fazer? Eu vou providenciar toda a papelada, vou entrar com um pedido junto ao Ministério da Indústria e Comércio em Brasília, vou apresentar a descrição da máquina, laudo, etc. Tudo foi. Isso é rápido? Não é rápido. Isso leva de 90 a 120 dias. Então, normalmente, é utilizado para empresas que vão implantar ainda, a máquina ainda está sob encomenda, então ela tem esse tempo. Se ela tem esse tempo, a gente entra e pede. O máximo que pode acontecer é, olha, alguém começou a fabricar nesse meio do caminho aí. Então, você não perdeu de qualquer forma, o pedido foi antes, né? O pedido tem entrada no pedido e aí você vai reduzir aí... De forma significativa o tributo, né? Muito significativa. Diga uma coisa, dentro desse contexto, o processo de importação do bem do ativo lá e das mercadorias, existem os benefícios para, como você acabou de falar, do processo de importação do bem do ativo, né? Agora, sempre separado, ou seja, pode haver os tipos de classificação, deve saber se já existe aqui dentro, para saber se há ou não benefício. Agora, o que eu acho mais importante é que, quando você adquire a máquina, o bem do ativo, ele, para uma pequena empresa, por exemplo, ele não vai atender, ele não vai exceder aqueles limites pré-estabelecidos pelo governo, porque é uma aquisição do ativo. Então, isso aí já também é mais um incentivo, que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouquinho também sobre incentivo. E antes de passarmos aqui para falarmos sobre esse processo de exportação, eu queria que você falasse um pouquinho sobre drawback. Drawback é uma figura, no seu meio, assim, de certa forma, comum para aquelas pessoas que fazem comumente o processo de importação e exportação, mas eu acho assim um espetáculo drawback. Eu queria que você dissesse o que é drawback para o nosso telespectador. Inclusive, na época do presidente Lula, o Brasil foi acusado de protecionismo por causa do drawback, né? Foi exigido na OMC que esse incentivo fosse retirado dos exportadores. E ele segurou firme lá, né, e deixou. Enfim, hoje nós temos o drawback integrado, que permite ao exportador, na verdade, reduções, isenção e suspensão de alguns tributos. Como é que funciona, na verdade, o drawback? É bom deixar isso bem claro, porque o drawback não é um incentivo à importação. Isso é uma confusão muito comum. O drawback é um incentivo à exportação. Tá? Por quê? Toda a produção deve ser exportada. Inclusive, a mercadoria que você compra, matéria-prima que você compra com regime drawback, deve ficar segregado na sua empresa, na sua fábrica. Porque se você sofrer uma fiscalização, a Receita vai te perguntar imediatamente, olha, você importa
sob regime drawback. Onde é que está essa matéria-prima? Está misturada com a outra que você vende para o mercado interno? Você já recebe uma multa logo aí. Penalizado, imediato. Né? Imediatamente. Então, o que é o drawback? Eu importo e compro no mercado interno matéria-prima, componentes, para transformar ou melhorar um bem e depois exportá-lo. Tá? Ou seja, tudo que entra tem que sair. Tem que sair. Eu vou só beneficiar. Então, é exclusivo para exportação. Você vai beneficiar ou vai transformar? Quanto tempo eu tenho para exportar? Você tem 1 ano, prorrogável por mais 1 ano. Certo. Existe um compromisso que você assume com o governo. Eu vou importar uma tonelada do produto X e vou exportar 1 tonelada do produto Y, no prazo de 1 ano. Se em 1 ano eu não conseguir, eu tenho que pedir essa prorrogação. Eu não posso deixar passar também, porque se eu perder, aí eu tenho que pagar todos os impostos. Com a data da entrada, né? Isso. Dentro desse processo, eu agrego somente o beneficiamento ou eu agrego matéria-prima nacional? Matéria-prima nacional também, você Também, pode. né? Aí você só não tem o benefício no ICMS. Só daquela fatia, daquela parte do produto nacional. Só do nacional. Do importado, sim. Isso implica dizer que drawback é um grande negócio. Sabendo Com comprar certeza. e sabendo vender, né? Com certeza. Sabendo Com comprar e sabendo vender. E dentro desse contexto, quais são os outros incentivos que nós temos? Daqui a pouco a gente fala de exportação. Eu quero, porque o processo de exportação, ele geralmente tem mais incentivo, porque tem algumas reduções de tributos e tal. Mas existe algum outro incentivo onde o governo nos oferece para que os empresários possam investir na área de importação? Normalmente, são acordos com o governo de Estado. Né? Agora, no Ceará, nós temos a ampliação lá no Porto do Pecém, a ZPE que chegou, isso é um incentivo. Né? Então, as indústrias que se instalarem ali dentro da ZPE, elas têm o incentivo do governo do Estado. Né? Isso vai depender de cada Estado. Cada Estado, cada condição, cada produto, Isso. né? Estamos conversando aqui com a doutora Cida Alves, ela que é diretora executiva da Organização Paulo Rocha, empresa com mais de 6 décadas no mercado, com sede em Fortaleza, que veio trazer aqui essas informações importantes sobre importação, exportação, drawback, radar, Siscomex, tudo que você deseja saber sobre esse processo, para você ir buscar ampliar o seu negócio. Você, empresário aqui do Cariri, que pretende ampliar o seu negócio, consulte a Organização Paulo Rocha, veja quais são os procedimentos, o que você deve fazer, como você deve fazer. Faça isso. Com certeza, o mercado globalizado, um mercado maravilhoso como esse, você não pode perder. Vamos agora servir mais uma água mineral cristalina dos Alpes. Mais uma água aqui para a doutora, porque aqui nós conversamos muito e a gente fica com sede, e nós temos que servir uma água aqui, uma água mineral cristalina dos Alpes, que está com a gente aí há mais de 1 ano, patrocinando o programa Café com Leite, e eu não posso deixar de... E agora eu vou falar das drogarias Avenida. Alô, Ana. Alô, Carlinhos. Se você quer comprar medicamento genérico, barato, com entrega em domicílio, lá na porta da sua casa, 24 horas por dia, de domingo a domingo. Você procura as drogarias Avenida e você encontra em Juazeiro e Crato. Agora, se você quer comprar na farmácia da Ana, aí você encontra ali, ó, na Avenida Elton Gomes. Vai lá, Ana está lá te esperando. Roda o VT. As Drogarias Avenida trabalham sempre para oferecer o melhor para os seus clientes. Atendimento humanizado, os melhores produtos, os melhores preços. Aproveite nossos descontos especiais de até 70% em medicamentos. Drogarias Avenida, 0800 280 2798. É isso aí. Agora vamos saborear mais um cafezinho sem nome aqui, que a doutora já não aguenta esse café sem nome. Mas é uma marca registrada, Café Sem Nome. Doutora, mais um cafezinho aqui, porque... Ajuda aqui, doutora. Segura essa xícara, por favor, porque eu costumo derramar esse café e eu não posso derramar café aqui mais não, porque sempre os nossos telespectadores, um ou outro, manda um e-mail dizendo, olha, sempre ele derrama esse café. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural, daqui a pouquinho nós voltamos.
Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do programa Café com Leite. Hoje conversando com a doutora Cida Alves sobre esse processo de importação e exportação, trazendo informação para você, empresário aqui da região do Cariri, como você deve proceder. Ela que já tem uma experiência magnífica através da empresa Organização Paulo Rocha, é sócia, diretora executiva, faz seu trabalho em todo o Nordeste, todo o Brasil, né? Mas a sua sede é lá em Fortaleza e veio aqui dar a sua contribuição, trazer para nós, caririenses, que tanto importamos e exportamos, as informações precisas e seguras sobre como devemos proceder de uma forma segura e mais barata. Mais barata no sentido de economizarmos, no sentido de termos, pagarmos bem, pagarmos menos da forma correta. Essa é a nossa função, essa é a função do programa Café com Leite, levar para você tudo que há de bom. E nada mais, nada menos do que a doutora Cida Alves, que veio trazer essas informações. Agora vamos falar um pouquinho sobre exportação. Falamos sobre importação, drawback, incentivos, impostos, logística. Por que não agora exportação, né? Tão fácil, tão simples, geralmente na boca das pessoas, na prática. Vamos ver se é. Doutora, exportar. Todas as empresas, de um modo geral, em especial as fábricas, sonham. Mundo globalizado, Mercosul, fácil acesso. Mas geralmente temem. A temerosidade de mandar seu produto lá para fora sem um incentivo, isso aí provoca medo e insegurança. O empresário pode ter medo de fazer isso? Eu diria cautela. Cautela. Medo não. As exportações nos últimos 4 anos reduziram muito seu volume. Mas isso por conta dessa oscilação do dólar, né? O dólar subiu, muito bom. Agora nós estamos vivendo um momento bom para exportação, com essa alta do dólar. Mas a partir do momento em que ele começa a descer, isso já prejudica as exportações. Então a gente vive assim, eu que trabalho com as duas coisas, né, importação e exportação, a gente vive uma faca de 2 gumes. Né? O momento da importação aí bombando, meu setor de importação lá grande, e aí eu olho para a exportação, e a exportação começa a cair, esfriar. Então, a gente vai em busca de outros negócios para exportação. Mas a exportação, ela tem que andar lado a lado com a importação. Né? Por isso, a gente falou no bloco anterior sobre o drawback. Né? E o drawback é uma forma de incentivar as exportações. Né? Porque, a partir do momento em que o empresário ele consegue a suspensão de todos os tributos, ele tem como diminuir esse custo para que os produtos dele sejam competitivos no exterior. Por isso que os governos anteriores, eu falei aqui que o presidente Lula não deixou que ocorresse o fim do drawback, né? Apesar da pressão lá na OMC, porque é importante, o nosso produto ele só vai chegar com preço competitivo lá fora se houver incentivos aqui dentro. Com certeza. Né? Senão, a gente vê, nós temos muitos impostos, né? Muita coisa. E, às vezes, você perguntar por que o produto X é vendido aqui dentro num preço muito maior do que o que vai ser exportado. Exatamente por conta dos incentivos fiscais para a exportação. O processo de exportação, tem algum produto que é tributado? Muito raro. Muito raro, né? Muito raro. Na exportação, ela não existe nenhum tributo. É como você disse, há uma redução significativa do preço do custo, né? É aí onde os empresários têm os olhos mais filiados a esse processo. Mas tem que se levar em conta que a mercadoria para onde ele vai destinar lá é tributada. Isso. Exatamente. O benefício que ele tem aqui, o cliente dele lá vai ser tributado. Então, tem que ter essa cautela e uma boa assessoria para que ele não possa ser prejudicado lá na frente. Aí eu lhe pergunto, existe incentivo bancário? Você sabe se existe algum incentivo bancário do governo para esse processo de exportação? Incentivo que eu digo no sentido de garantias para o empresário. Existe financiamento, sim, tanto o Banco do Brasil, os bancos federais, né? O Banco do Brasil, a própria Caixa Econômica, financiam as exportações também. Né?
O próprio governo federal ele tem algumas agências para promover as exportações. Então, hoje o empresário, ele não, o governo faz de tudo para que as exportações aconteçam. E o empresário hoje ele consegue uma rede de informações muito grande dentro do governo federal. Existe a Apex, que é a Agência de Promoção do Comércio Exterior, e ali na Apex, até os contatos lá fora, as demandas, ele pode começar a pesquisar o SEBRAE, a FIEC, a própria FIEC está sempre promovendo curso. Vou fazer até aqui uma propagandazinha rápida da FIEC, né? Nós estamos ministrando agora em dezembro, na primeira semana de dezembro, eu não tenho a data aqui precisa, um treinamento para exportadores, formação de preços na exportação. Vai acontecer na FIEC, ali na Barão de Sturdat, lá em Fortaleza, e vai ser ministrado por mim. É muito interessante para os empresários que não entraram ainda, ou querem, ou estão começando a exportar, né, começar a perceber como é que eu vou compor o meu preço. O passo inicial, né? Isso. Pois, doutora, eu quero, inclusive, ser sabedor de todos esses detalhes, porque nós temos um representante da FIEC aqui no Cariri, né, que é o doutor Marcos, das Sandálias Balina. Ele é um dos representantes da diretoria da FIEC. Temos alguns sindicatos de indústrias aqui, e quem sabe se esse curso não é extensivo até aqui a região do Cariri, viu? E a Organização Paulo Rocha vem até aqui para fazer esse trabalho. E nós precisamos para que as pessoas, para que os empresários tenham conhecimento. O que é que acontece muito aqui? Deixa eu inserir um tema importante aqui. O que é que acontece muito aqui no Cariri? Os empresários, quando os fatos ocorrem, quando a lei surge, eu costumo dizer que quando se trata de lei municipal, lei estadual, o governo hoje é muito democrático. Ele discute com as bases aliadas, ele discute com os sindicatos a forma como se deve cobrar o tributo. Muitas vezes há uma discussão que não é obrigação. O poder público tem o poder de instituir, desde que não desobedeça às regras da Constituição, criar os seus impostos, a forma de como cobrar, desde que obedeça às regras. O que é que acontece? Quando chega aqui no interior, os empresários só dizem, olha, criam lá e aplicam aqui. Olha, imaginem se o governo federal for criar uma lei lá em Brasília, e alguém aqui da cidade de Tarrafas, da cidade de Umari, da cidade de Jucás, tem que cumprir. E tem que obedecer à regra, tem que ser pela internet, e muitas vezes nem internet lá tem. Não estou dizendo que não tem, eu estou aqui supondo. Se você acha que tem, então um interior, uma pequena mercearia que tem lá num distrito de uma cidadezinha dessa, que não sabe o que é internet, entre aspas. Não sabe porque lá não existe. E tem que cumprir a lei. Então, o poder público tem a obrigação, desde que não descumpra a Constituição, de instituir as leis e aplicá-las. E nós, brasileiros, cumprir. Pronto. Essa é a regra. Se você achar que está ilegal, vai para a justiça e vai discutir. Então, dentro desse contexto, nós empresários do Cariri, reclamamos que nós não tomamos conhecimento. Nós não tomamos conhecimento porque nós não somos filiados às associações, porque nós não somos ligados à FIEC, nós não somos ligados ao CIMEC, nós não somos ligados a esses grandes sindicatos que têm peso econômico, que têm influência na política do Estado, na política do município. Então, você, empresário, precisa ter esse grau de filiação, essa afinidade com essas instituições, para que você possa ter as informações mais perto e você também ser constado sobre isso. Então, fica aqui uma advertência aqui para o nosso amigo Dr. Marcos, o querido Marquinhos da Bopil, para que ele possa também trazer esse curso que a Organização Paulo Rocha vai ministrar na FIEC, trazer aqui para o Cariri. Vou ficar cobrando de você, viu? Vou cobrar da Paulo Rocha, não, vou cobrar de você agora, para você tentar trazer esse curso aqui para o interior do Ceará, aqui para a região do Cariri, e levar incentivo e orientações para os empresários, para os industriais aqui da região do Cariri. Doutora, esse processo de exportação é, de certa forma, benéfico. Eu vejo como benéfico. E vejo também, acima de tudo, que há um mercado maravilhoso, amplo. Eu vejo hoje o Brasil como Cariri, pequeno,
porque existe um mercado tão amplo dentro desse processo de exportação, com a implantação do Porto do Pecém e todas essas confusões aí, que é o Pernambuco brigando por um porto, o Ceará, e essas brigas todas, esse escoamento, isso vai melhorar o processo de exportação no seu ponto de vista? Tem melhorado muito. Já tem, né? Já tem melhorado, o Pecém já passou por algumas ampliações, vai começar mais uma ampliação agora, e a proposta é diminuir as filas de caminhões na exportação, até porque no Pecém a exportação é prioridade, tanto na fiscalização como para o pessoal do MAPA, né, os fiscais do MAPA, exportação é prioridade. Né? E a organização Paulo Rocha está lá no Porto do Pecém também? Sim, nós temos uma equipe fixa lá. A Ceará Porto, ela disponibilizou, nós entramos na licitação, nós temos uma sala e temos uma filial, hoje é uma filial. São 8 funcionários lá, temos uma supervisão, despachantes aduaneiros e ajudantes de despachantes aduaneiros que são necessários para o trâmite ali portuário. Me diga uma coisa, 60 anos, 6 décadas... Começou com o seu avô ou com quem? De onde vem essa empresa de tanto tempo? Não, na verdade, começou com o avô do Paulo Aguiar Rocha Júnior, que é o diretor-presidente hoje. Começou com ele lá em Camusim. Lá em Camusim. Em Camusim, ele dava assessoria já para alguns empresários, algumas pessoas físicas que traziam bagagem e tal. E na segunda geração, que foi o senhor Paulo Aguiar Rocha, que fundou a organização Paulo Rocha. Fundou a empresa, o senhor Paulo Rocha foi nomeado pelo Castelo Branco, então tem tempo, né? Tem muito tempo. E hoje a administração é do Paulo Aguiar Rocha Júnior. Eu me uni a Paulo Rocha há 7 anos atrás. O seu Paulo costuma dizer que eu fui importada da Bahia, né? Importada da Bahia. Então, eu entrei para somar e hoje nós somos um grupo. Como eu dizia, a Paulo Rocha enxergou esse crescimento do Estado há 10 anos atrás. Então, ela começou a investir em pessoal, em tecnologia, ampliou a sua estrutura física, e desde 10 anos que ela vem fazendo isso, né? E hoje, eu fico muito feliz de saber que nós somos referências, não só no Estado, como no país, né? Nós atuamos em outros estados com parcerias. Com parceiros. Eu acabei de chegar de uma viagem agora e fiquei assim, muito feliz no Piauí. A gente atende um grupo grande lá. Fiquei muito feliz em saber que nós somos muito bem vistos lá no estado, né? Hoje, nós somos, como eu dizia, um grupo. Nós nos associamos àquela empresa italiana, a Interglobo, agora em junho. Surgiu uma terceira empresa, que foi a OPR Interglobo. Então, hoje, nós estamos aptos para dar suporte em toda a cadeia logística internacional para o importador e para o exportador. Que maravilha, né? E eu espero que a organização Paulo Rocha não se limite, né? Afinal, o Paulo Júnior ele é visionário, ele conhece de muito tempo. Quero mandar um abraço lá em Fortaleza, que vai assistir o programa Café com Leite, e essas informações importantes que você está trazendo aqui. Quero mandar um abraço para você, Paulo Júnior. Dizer que com essa visão ampla e distante e empreendedora do Paulo Júnior, com certeza isso dure por mais 6 décadas, né? E eu quero estar presente, pertinho de vocês aí, para que a gente possa trazer sempre informações. E quero, doutora, que sempre que tiver informações, novidades, encaminhe para a gente, para que a gente possa fazer um trabalho, divulgar, levar ao nosso telespectador informações importantes sobre importação e exportação, que isso é uma mudança constante. Na verdade, esse processo aduaneiro é um processo dinâmico, é um processo diário. Eu costumo dizer que é a única lei que muda de manhã e se aplica à tarde. São as leis as tributações sobre importação, as regras, na verdade, sobre importação e exportação, IOF e o IPI, são os 4 tributos que balançam a balança comercial e com certeza são aplicados de imediato. Isso aí é sempre novidade para que o empresário possa ter as cautelas dentro do seu custo, para que você não tenha prejuízo, para que você não tenha o custo faz parte
diário da vida do industrial. O controle, a refazer custos, em especial para quem importa e exporta. Eu não diria diário, mas seria horário. Você tem que estar refazendo a cada minuto, a cada segundo, para que você não tenha prejuízo. De repente, estou em dificuldades financeiras. Por quê? Falta de cautela. Doutora, chegamos ao final de mais um programa Café com Leite. Eu quero agradecer de coração a sua participação aqui no programa. Eu tenho certeza que essas informações vão agregar muitos valores aos empresários da região do Cariri. E espero tê-la novamente aqui no nosso programa. Eu agradeço em nome do Grupo Organização Paulo Rocha. Estou à disposição de vocês. É isso aí. Chegamos ao final de mais um programa Café com Leite. Lembrando que terça-feira estaremos de volta aqui na TV Verde Vala às 20h30. Um abraço a todos e até lá.